Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Também quero cumprimentar toda a população que participa dessa sessão através da imprensa e cumprimentar a imprensa hoje, na pessoa da Alex, pedir permissão para cumprimentar toda a imprensa do nosso município. Agradecer e cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente. O nosso representante dos suplentes de vereadores, Lapó, que com certeza vai ser vereador aqui também nessa casa. Também já aproveitar essa oportunidade de parabenizar pelo evento lá no Seis Lagoas, qual a senhoria fez parte da organização, né? E muito bom, gostei muito. Parabenizar também a prefeitura do seu departamento que apoiou lá a realização desse evento. E deixar nosso abraço para aquela comunidade, né, que cada vez se fortaleça mais, se unam para que aquele evento cresça e possa somar, para que a comunidade possa tirar proveito e se desenvolver a partir disso também. Quero cumprimentar aqui os representantes. Vamos dar uma sigla para esse movimento, né? De repente, MLT, Movimento da Luta pela Terra. Dizer que toda ação tem uma reação, né? Vocês criaram um movimento, o poder público tem que reagir, está reagindo. De repente, não na mesma proporção do desejo nosso, mas está reagindo. E tem várias questões que avançaram, né? Tem diversos vereadores acompanhando esse trabalho, para nós chegarmos aí a ter as terras tão desejadas para vocês. Se tudo continuar tramitando como está, nós temos quase que uma certeza de chegar ao acesso à terra. Aí poder proporcionar em Campo Novo as chácaras que tanto se deseja, né? Não só pelos que estão acampados. O próprio comércio local depende disso. E que, se isso acontecer, venha fortalecer nossa economia local. Vai possibilitar a prefeitura comprar alimentação para pôr na merenda escolar, que hoje compra de outros municípios. É para outros municípios que vai nosso dinheiro hoje, porque nós não temos a produção suficiente, nem sequer para atender a lei federal que exige 30%. Lá em Juína, o prefeito já pôs 50%. O município instituiu a lei obrigando a comprar 50% do produtor local, do agricultor familiar. Aqui nós não conseguimos atingir ainda nem os 30%, que é exigência da lei federal. Então eu entendo que essa demanda ela pode vir a somar positivamente para o nosso município. Então eu conversava com o vereador Baiotto, ele pediu para dar esse recado também, que várias coisas já avançaram, só que nem tudo é certeza. Então nós estamos construindo um processo para chegar a ter a realização das chácaras, né? E isso, muitas vezes o empresário pede para que fique em sigilo, para que enquanto não for efetivado não seja aberto, porque também existe muita especulação, muita gente que quer e muita gente que não quer também que isso aconteça. Então eu tenho certeza que muito em breve vocês vão ter uma resposta positiva e certa para poder se destinar ou se encaminhar para cima das tão desejadas chácaras. Nós tivemos ontem também em Cuiabá, e era um evento político, onde o nosso partido lançou também o nosso candidato a governador, o deputado Riva, onde na convenção teve mais de 3.000 pessoas, foi uma mega convenção na verdade, o vereador Leonardo participou também, e diversos companheiros aqui, a dona Isolina estava presente também, e o povo saiu muito animado, querendo ou não, é uma força política, existe uma militância do nosso partido. Acho que o maior número de vereadores e de prefeito na convenção foi a do nosso partido, então isso mostra a força política. Muita gente estava subestimando, estava desprezando o nosso partido, o nosso grupo, e hoje já pensa diferente. Então está aí a força política do PSD, junto com os demais partidos, inclusive o Solidário Coligado, que pode fazer a diferença aí nessa eleição. E nessa oportunidade encontramos lá o secretário de Agricultura do Estado, que também é do nosso partido, e fizemos a ele a cobrança, vereador Milton, para que venha aqui o Luiz Alessio, para que venha aqui com a equipe técnica fazer essa visita na área que, inclusive, Vossa Excelência nos indicou, nós fomos lá vistoriar junto com o vereador Leonardo, que é uma área que é próxima da cidade, que pode ser enquadrada assim, depende do parecer técnico da equipe do crédito fundiário, que também é uma possibilidade, é uma segunda opção, vamos dizer assim, para que também a gente crie essa via
de acesso à terra. Então, nós estamos construindo 2 caminhos, né, para que a gente tenha aí pelo menos que um se realize, quem dera se conseguíssemos os 2. É que eu fiz uma ordem aqui, cronológica da minha pauta aqui, eu estou tentando me organizar aqui. Presidente, a gente às vezes gosta muito de cobrar as coisas, né? Mas está aqui o nosso requerimento, feito no dia 11 de março de 2014, para que contratasse um engenheiro. Então, se nós gostamos de cobrar, nós também temos que fazer a lição de casa. E eu estou me sentindo extremamente prejudicado em não poder fazer um trabalho mais eficiente na comissão de obras por falta desse profissional. E isso já ocorreu em outros mandatos. E as consequências não são boas para o município. Nós tivemos o resultado disso, a falta do parecer técnico que a prefeitura não consegue nos dar, nós teríamos que construir aqui pela casa, para ter uma certeza de que as obras estão ou não andando no rumo certo. E quando eu fiz essa cobrança para outro presidente que já esteve aqui, não vou citar o nome porque ele não vai ter a oportunidade de se defender, o prejuízo só foi do município. Tem uma escola aqui que eu acompanhei na época, inclusive chamei para discussão, chamei o vereador Leandro, que era secretário de Educação na época, para mostrar as falhas da obra. Mas no meu leigo parecer, não foi um parecer do engenheiro que de repente teria sido levado mais em consideração. Mas hoje essa escola, presidente, está com 13 irregularidades. Lá embaixo tem uma com 11, né? Outra com 3. Uma que já está funcionando, inclusive que tem o nome de Jacinto, Armando Jacinto Brolio, nosso saudoso Armando, está com 13 irregularidades. E por causa dessa obra também vai bloquear os recursos do município. Nós poderíamos ter prevenido isso fazendo esse acompanhamento, se a prefeitura levar em consideração e respeitar isso. Então eu vejo que esse profissional, ele vai ter uma somatória para a qualidade e para a segurança do município muito grande, para dar continuidade. Eu sempre falava isso para o prefeito Mauro. Hoje não sei nem se eu consigo conversar com ele mais, mas já falei para o Mauro. Você tem que conseguir buscar o dinheiro com eficiência, executar com eficiência, para poder prestar conta com eficiência. Porque o próximo dinheiro só vem depois que o primeiro é prestado conta. Se você tem uma sequência organizada de prestação de conta e execução de obra, você vai ter mais dinheiro. E foi isso que eu falava quando o asfalto das Palmeiras estava desnorteado, estava jogando material no chão, não estavam construindo uma obra. E quando eu falava isso lá, que eu pedi também ao engenheiro para dar esse parecer, a prova foi clara. Até hoje o processo criminal está rodando lá no Ministério Público Federal. Alguém vai responder por isso. Mas o dinheiro foi devolvido para a comunidade. Mas o ano de obra perdida, quem pagou foi o povo. 1 ano de atraso de obra, porque a empresa não deu conta de tocar as 2 frentes. Mas se nós tivéssemos conseguido orientar para que não acontecesse isso lá no início, se eu fosse um engenheiro civil, por exemplo, de repente tinha me respeitado. Mas foram gozar na minha cara, na TV, aí, na imprensa, que eu não tinha capacidade técnica para falar sobre obras. E eu não esqueço disso. Só que no final nós tínhamos que provar isso, chamar gente de fora para dizer a verdade. Então, a nossa ideia justamente é prevenir para que não venha causar mais prejuízo do que já foi causado para o município. E a grande prova, as 3 escolas de recursos federais que estão aí, que estão dando esse problema, para que a prefeitura não possa mais aí buscar recurso externo. Também, vereador Leandro, o ano que vem, se eu não me engano, já é orçamento impositivo, né? Impositivo, né? Com certeza vai ser alterado. O orçamento impositivo é aquele que todo parlamentar sonha. Porque quando você constrói uma lei, seja a LDO, PPA ou a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é aquela autorização que o prefeito tem para gastar X em cada obra, que daí realmente ela seja construída e seja gasta naquilo. Então, todo parlamentar sonha com isso. E isso foi aprovado no Congresso agora, o orçamento é impositivo. Se o município regulamentar agora, vai poder fazer isso ano que vem. Então, se você falar assim, olha, o ano que vem nós vamos fazer uma escola lá no bairro das Palmeiras, ele vai ter que ser gasto lá. Não pode ser desviado para outra função, como é acostumado a fazer. Você constrói um orçamento, discute, mas na verdade ele é virtual, depois ele pode pegar outro rumo. Não. O impositivo ele vai ter que seguir aquele caminho. Só que daí você tem que construir com responsabilidade um orçamento. Porque se você vai impor um negócio lá na frente, você vai ter que falar assim, não, é realmente isso que a população deseja e precisa, com segurança. Então esse debate tem que ser construído com a população.
preferencialmente com audiências públicas, e que vem esse debate. Vou usar até um termo assim que de repente essa administração não conheça. As políticas públicas têm que interagir entre si. E se as políticas públicas precisam interagir entre si, os órgãos de governo e secretários precisam conversar entre si e se respeitarem. Diferente do que acontece hoje, que tem secretário que perde o orçamento hoje aqui, vem para a Câmara, veio 3 retiradas de dinheiro de uma secretaria que o secretário sequer tinha conhecimento. E isso é ruim para quem está executando. O secretário tem um objetivo e uma meta para cumprir, que ele elaborou e planejou com a sua equipe, e o prefeito vai lá junto com a outra equipe e retira o dinheiro. Como que fica o povo que ia receber o benefício e o planejamento daquele secretário? Como que ele vai se explicar para a população que ele ia fazer, que ele agora não pode mais? Tudo que eles encaminharam e conversaram foi jogado pelo ralo. Não, o orçamento impositivo, ele vai garantir isso. Por isso ele tem que ser bem elaborado. E aí ele tem que ser participativo. E ele tem que ser participativo, inclusive, com a Câmara, que vai aprovar a lei. Então, que o Executivo abra os olhos para isso, se atente para isso, que os próximos orçamentos não vai ser brincadeira. Só dando uma contribuição para que o vereador Leandro puxou a fala aqui. E sexto, nesses 2 minutos, de repente, eu vou falar aqui, o que o vereador Jabinha também já fez um comentário, que é sobre o asfalto do Jardim das Palmeiras e também do bairro do Polo Empresarial, e que nós, veja como as coisas começaram. Houve um tempo atrás, no outro mandato, que a prefeitura ia contrair um empréstimo para fazer asfalto. Só que já de antemão começaram a jogar na rua que a oposição era contra. Que eles queriam fazer asfalto, mas a oposição era contra. E a oposição sempre foi dita aqui nesses 2 mandatos que é vereador Clóvis e companhia. Certo? Eu entrei com uma indicação daqui para lá, com o apoio dos 9 vereadores, falando que nós éramos a favor que o prefeito encaminhasse, o executivo encaminhasse então esse empréstimo, para tirar essa imagem que estavam colocando aqui. Então foi aprovado a indicação aqui, e eles muito mais que depressa mandaram então o pedido de empréstimo para a Câmara para fazer asfalto, no mandato passado. Saiu, era para 10 milhões. Na conversa e na aprovação da lei aqui na Câmara, foi para 13 milhões o empréstimo. Por quê? Nós queríamos atender o polo empresarial, que era uma demanda antiga. Então, se nós tínhamos 10 milhões para atender as Palmeiras, foi mantido, está aí os 10 milhões. Nós colocamos mais 13 milhões, garantido isso, para atender o polo empresarial, porque também era uma demanda existente e justa, e legítima, de quem gera emprego hoje depende da qualidade, inclusive do ar, para eliminar a poluição, para poder ter um serviço de qualidade e poder trabalhar e fazer a geração de emprego. Então, foi acordado aqui que ia atender o bairro Jardim das Palmeiras e também o polo empresarial. Diferente do que está na lei, escrito que é obrigatoriamente para atender o Jardim das Palmeiras e o polo empresarial, a prefeitura licita e põe no edital que vai atender o polo empresarial e o Jardim das Palmeiras, mas lá na execução não. Lá ele tirou. Ele sequestrou isso, ele mentiu para o povo e enganou nós aqui, num ato de sem vergonhice e de malandragem, para ludibriar o sistema, e algum esquema deve ter por trás disso, e agora está lá asfaltando a Amapá, que é vizinho de uma fazenda, que divisa com ninguém, que eu não sei nem quem vai pagar aquele asfalto, porque há uma briga jurídica da propriedade daquela área, e deixou o polo desassistido. E ainda diz mais, tira os vereadores dessa conversa, que de repente sai asfalto lá. Pelo contrário, prefeito, se os vereadores que querem estão ajudando, nós vamos fazer asfalto lá. Esse deveria ser o termo que deveria ter usado, para não deixar nós aqui como mentirosos e sem vergonha também nesse processo. Muito obrigado.